Fala, gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e a eleição do Grêmio começa a esquentar cada vez mais. Já tivemos vários episódios, mas agora está definido o segundo turno. Odorico Roman passou em primeiro com 188 votos. Em segundo lugar, Paulo Calef com 100 votos. Ele ficou surpreso, inclusive, achou que não faria tantos votos assim no Conselho Deliberativo. Apenas 23 votos para o candidato que surgiu de última hora, Jorge Bastos. Por isso ficou longe de ultrapassar a cláusula de barreira dos 20% e ficou fora. Então, está definido o segundo turno. No dia 8, o sócio do Grêmio vai votar para escolher o novo presidente, Odorico Roman ou Paulo Calef. E dentro desse cenário, é claro que as estratégias vão sendo colocadas em prática. Eu lamento muito, sinceramente, que não seja no âmbito do projeto, da organização, do pensamento sobre o futebol, a estrutura, etc., mas também sei que o torcedor, de modo geral, não se interessa tanto por isso, As promessas mais impactantes, essas promessas de reforços, de jogadores diferenciados, craques da Europa, isso é que faz o torcedor se movimentar mais, seja para comprar a ideia e acreditar no candidato e, por consequência, votar nele, seja por achar que ele está apenas blefando e não votar e escolher o outro e assim por diante. Mas nós temos duas ideias principais muito bem definidas e apresentadas pelos dois candidatos. O Paulo Calef falando na estrela mundial, maior do que o Soares, que termina a eleição, e o Odorico falando no apoio muito forte do investidor Celso Rigo, que já ajuda o Grêmio há muitos anos e que, segundo ele, vai ajudar mais uma vez para montar um time forte. O Grêmio com vários jogadores qualificados, mas sem uma estrela mundial. É isso que promete o Odorico. Basicamente, de principal é isso de cada um dos lados. O Jorge Bastos chegou a acenar com alguns nomes, de Maria, inclusive, falamos sobre isso ontem, mas também não importa mais porque ele não está mais no pleito. E dentro desse cenário, nós tivemos algumas entrevistas bem mais fortes, Agora, acho que isso será comum. Inclusive, está marcado um debate para a noite dessa sexta-feira no canal do Alex Bagé, em conjunto com a Rádio Imortal, mas eu tô achando que o Odorico não vai, Pelo menos a informação de momento, no final da manhã, é que o Odorico não vai participar desse debate. E aí seria apenas o Paulo Calef, Mas a Rádio Imortal, lá e o Alex Bagé, com toda a equipe, eles convidaram, estão esperando a presença do Odorico, Se ele não for, é porque realmente ele escolheu não debater, e aí o Calef terá todo o espaço do mundo para falar sobre os seus projetos, as suas ideias, suas promessas, e eu não sei como isso vai bater no torcedor, o Odorico fugindo do debate, ou será que é uma questão de agenda dele, que ele não pode realmente, mas tá vivendo a eleição, ele deveria debater, Eu sei que daqui a pouco o Calef se expressa melhor, mas o Calef também é muito agressivo, isso também pega mal e poderia pegar mal no debate. Tudo depende da interpretação de cada torcedor e de cada sócio que depois tomará a sua decisão na urna. Mas o Grêmio precisa de um presidente também que seja mais vibrante, sanguíneo, que tenha energia, Não pode ser alguém que vá se omitir nos momentos mais importantes. Fica esse receio em relação a esse sentimento do Odorico de não querer debater. Ao mesmo tempo, a gente acha também que o Calef exagera muito também, Vai demais para o confronto, busca muito o conflito e algumas coisas bem desnecessárias, inclusive. Vamos acompanhar esses últimos dias da eleição, agora muito mais quente com esses dois candidatos. E na zona mista da Arena, logo depois da eleição, eu vi, por exemplo, o Celso Rigo falando mais uma vez que o Marcelo voltará. E ele fala de forma muito espontânea, assim, dá para ver que não é uma coisa assim, eu vou lá dizer isso para impactar. Tanto é que passa batido por uma galera, assim, mas eu estava bem atento ouvindo a entrevista do Celso Rigo, e não foi a primeira vez que ele disse isso, já havia falado na Rádio Bandeirantes, agora disse ali para todos os repórteres na zona mista, dizendo que o Marcelo voltará, que ele confia que ao longo do processo, ao longo da gestão, com eles ganhando a eleição, o Marcelo vai voltar a ajudar o Grêmio, não como dirigente, não vai participar, não vai ser um diretor do Grêmio, algo nesse sentido, não. Mas que ele vai participar, que ele vai voltar a apoiar o Grêmio, que esse afastamento total, ele é momentâneo, é algo que o Marcelo precisa e que eles respeitam, etc. O Odorico também ficou muito, aliás, o Rigo também ficou muito chateado com o Calef por conta da acusação de que ele não poderia ajudar o Grêmio financeiramente, porque o seu filho, Fábio Rigo, será vice-presidente em caso de eleição, de vitória na eleição, e isso chateou ele, porque envolveu o filho, etc. Ele demonstrou essa mágoa também na entrevista.
Ao mesmo tempo, o Calef estava muito chateado falando sobre o pedido de impugnação, que isso não se coloca de pé, etc., e realmente não deve dar em nada, mas foi uma preocupação apresentada pelo Odorico, que acho que até certo ponto faz sentido sim, né? Não poderia o filho de um vice-presidente ser empresário de futebol, porque geraria um nítido conflito de interesses. Mas para fechar, o Calef já na manhã dessa sexta-feira colocou uma foto ali no seu Instagram, né, dando muito a entender que o reforço que ele está falando, o jogador misterioso dele, é um francês. E se ele já falou várias vezes que o jogador é maior do que o Suárez, o único francês maior do que o Suárez é o Benzema, assim, razoavelmente possível para o Grêmio, né? Daqui a pouco, pode ser o Mbappé. O Mbappé, eu acho que por mais que esteja no auge da carreira, também não é maior que o Suárez. Mas o Grêmio não conseguiria trazer o Mbappé, vamos combinar, né? Nesse momento da carreira do Mbappé é impossível. Mas o Benzema me parece muito evidente, assim, eu confesso para vocês, não tenho a informação, a confirmação de que seja o Benzema, mas me parece muito fácil de concluir, né, que esse jogador é o Benzema. Eu vi algumas páginas noticiando também que a Rádio Gaúcha havia dado a informação de que é o Benzema. A Rádio Gaúcha teria confirmado que é o Benzema. Falei com todos os amigos praticamente da reportagem da Rádio Gaúcha, ninguém confirma que deu essa informação. O próprio César Cidade Dias, que estava ao vivo lá no Segue o Fio, apenas no YouTube pela manhã, também afirma que não deu essa informação. Daqui a pouco alguma interpretação equivocada aí das páginas, porque eu acho que é inevitável a leitura de que é o Benzema. Agora, uma confirmação exata, pelo menos até o momento, até a gravação desse vídeo, a gente não tem. Seria uma contratação de impacto, sem dúvida alguma. O Benzema é gigantesco, já foi eleito o melhor do mundo, campeão da Champions várias vezes. É um baita jogador, indiscutivelmente. Seria o nome para acabar a eleição? Aí eu quero a tua opinião. Se for o Benzema, o Calef ganha a eleição, mas será que ele vai conseguir concretizar? Em alguns momentos ele disse, né, que demonstrou muita confiança, de que não temia dar errado, muito nessa linha assim, né, que realmente o jogador seria contratado, praticamente confirmou que eleito contrataria o jogador. Ontem ele deu uma recuada boa na zona mista, né, disse, não, eu nunca confirmei isso e tal, né, tem que esperar, mas a gente está negociando, ao mesmo tempo é complexo, etc. Vamos ver, eu quero a tua opinião sobre isso aqui nos comentários. O conteúdo tem a força de Hora do Pastel. A Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do mundo e uma das maiores também, aliás, do Brasil e uma das maiores do mundo, né? Porque tem um pastel crocante, um recheio generoso e um sabor que conquista. Hora do Pastel. Tem um pastel que tu encontra em várias cidades porque não para de crescer, né? Em Porto Alegre, em diferentes regiões, Canoas, São Leopoldo, Esteio, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Hora do Pastel. Grenal 10 o cupom para tu ganhar 10% de desconto. Grenal 10 o cupom te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.